Oi, gente, é hora do nosso bate-papo. Passei de 50. O nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa que não está perto, não. A Maria Júlia está em Montreal. Ela é arquiteta, design gráfica e se formou em Belas Artes com especialização em artes computacionais em Montreal. E a história dela é bem interessante. Ela usou todo esse conhecimento para criar umas luvas que aquecem por conta de uma síndrome que ela tem. Ela tem uma doença autoimune que chama Síndrome de Renault. Mas quem vai contar essa história pra gente é ela, Maria Júlia. Maria Júlia, que delícia recebê-la aqui no nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer muito grande de estar aqui com todo mundo e participar dessa conversa. Olha só, gente, Maria Júlia é do Rio de Janeiro, calor de 40 graus, foi para Montreal, um frio que hoje está quantos graus aí, Maria Júlia? 8. Isso é porque ainda não está no frio total, né? Não, aqui no inverno, no bravo do inverno, chega a menos 20. Vocês devem estar falando, por que a Maria Júlia está aqui se ela não passou de 50? Vou contar para vocês. Maria Júlia é formada em arquitetura, design gráfico e se formou em belas artes com especialização em artes computacionais depois que se mudou para Montreal. Você foi para Montreal em busca de uma vida melhor? Foi? A gente veio para cá, eu, minha família, marido e 2 filhas, buscando uma qualidade de vida melhor, apesar do frio, mas que respondeu às expectativas da gente. E a gente já mora aqui há 11 anos e estamos muito felizes aqui. Que coisa maravilhosa, que bom. Mas aí você foi diagnosticada com uma doença não muito comum, síndrome de Renault. O que você sente? A síndrome de Renault é uma síndrome que causa uma contração anormal dos vasos sanguíneos nas extremidades, quando a gente é exposto ao frio. Então, já viu que aqui já é um fator complicador quando morar aqui em Montreal. E o fato de causar esse bloqueio de fluxo sanguíneo para as extremidades provoca dor, dormência nas mãos e dificuldade para trabalhar, dificuldade para fazer diversas ações com as mãos. E aí você foi em busca de uma vida melhor com essa doença? Você não sabia que você tinha essa síndrome, é isso? Aqui, enquanto você estava morando no Brasil? Não, eu não sabia, eu vim descobrir aqui. Porque eu acredito que quando eu morava no Brasil já tinha algumas manifestações, mas era muito suave por causa do calor, não era suficiente para mostrar a doença no potencial todo. Mas quando eu vim para cá e quando eu comecei a enfrentar o frio é que ela apareceu e pude ser diagnosticada. Agora me conta uma coisa, está com quantos anos, hein, Maria Júlia? 46. Ah, gente, ela está perto de 50, faz. Ela tem essa carinha. Estou quase lá. Ela tem essa carinha de menina aí, mas ela está perto da gente. É porque o frio está fazendo ela ficar com essa carinha de novinha o tempo todo. Conserva mais. Conserva, gente. Agora, conta aqui. Como foi isso? Começou a sentir dores horrorosas? Você tem uma boa assistência médica aí? Eu tenho acompanhamento com um especialista já há cerca de 4 anos, que acompanha essa doença. Uma ótima médica que ouve as minhas necessidades e toma as atenções necessárias para isso, as recomendações necessárias. Eu estou bastante satisfeita com a assistência médica que eu tenho aqui. Vocês acham que a história para por aí? Agora que ela vai começar. Maria Júlia, com essa formação que eu contei para vocês, desenvolveu uma luva por conta do problema dela. Como é essa história, hein, Maria Júlia? Justamente por conta de necessidade de precisar trabalhar e de sentir dores por causa da doença, há cerca de 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar com eletrônicos e me apaixonar por isso e ter essa capacidade de usar eletrônicos para expandir as nossas próprias capacidades.
E daí eu comecei a pensar como é que eu poderia usar isso para melhorar essa minha condição. Deveria ter que ter, de alguma forma, uma maneira de resolver. E daí que a luva surgiu. Ela é uma luva que aquece, que tem sensores que monitoram a temperatura no ambiente, e ela aquece quando eu estou mais preciso, antes de desencadear um ataque dessa doença. Então, ele evita que eu tenha uma crise quando o ambiente, a temperatura está fria demais. Os sensores já aquecem a luva para que as suas extremidades, sua mão, seus dedos, não sofram com esse frio. Exatamente. Manter uma Agora, temperatura corporal constante. agora você desenvolveu essa luva como? Com que auxílio? Olha, eu comecei sozinha durante os meus estudos em artes computacionais. Tinha uma professora como mentora, mas desenvolvi sozinha, com o que eu tinha aprendido e com a orientação dessa professora. E agora a gente está puxando para transformar isso numa empresa. Que possa desenvolver esse produto para diversas outras pessoas, mas o projeto, posso dizer que foi um projeto de início de garagem. Gente, são as nossas famosas startups. E nós vamos, inclusive, falar mais sobre startups aqui amanhã, porque a gente vai ter aqui uma advogada que vai explicar para a gente até a questão do marco, que foi assinado agora, há 2 semanas, pelo presidente da República, que aqui para o Brasil vai ser um incentivo. Aí para vocês já têm esse incentivo? Existem vários incentivos governamentais e diversos organismos que trabalham em prol das startups, diversos incubadores de empresas, então existem vários auxílios. E, além do mais, a rede de mentores, de profissionais já estabelecidos no mercado, que se dispõem a ajudar, a orientar e guiar as empresas que estão começando, também é muito grande. Então, a gente tem bastante apoio, sim. Você participou agora recentemente, inclusive, de uma premiação, né? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. A Maria Júlia, cerca de 2 semanas, participou de uma premiação e está em outras, né? Que premiações são essas que você vem concorrendo? Essa premiação da qual a gente foi finalista é uma premiação que foi criada esse ano por um organismo aqui em Montreal chamado Printemps Numérique, que promove a inclusão digital e a literacia digital também. E eles promovem diversos eventos. E tem um festival que eles promovem chamado Montreal Connect, que é uma série de conferências e palestras, painéis de discussão sobre tecnologia e inclusão. E nesse festival eles criaram essa premiação, foram mais de 50 startups inscritas no programa, e a gente foi uma das finalistas, uma coisa que deixou a gente muito feliz pelo reconhecimento do trabalho que tem sido feito desse tempo todo. Nossa, com certeza. Imagina, gente, que trabalho maravilhoso. E aí está participando de outras premiações também, né? Nós estamos participando também de uma premiação que se chama Cooperaton, que é um movimento que acontece uma vez por ano aqui em Montreal. É um mês de atividades para desenvolvimento de ideias em tecnologia para resolver problemas sociais, e uma rede de colaboração muito grande de diversos profissionais de diversos setores, e a gente está participando dessa também. O resultado vai sair agora em meados de novembro. Gente, olha que maravilha! Uma brasileira dando orgulho para a gente lá fora. A ideia de vocês é trazer para o Brasil também essa tecnologia dessa luva? Ou a ideia de vocês é desenvolver aí? O que vocês pensam em fazer? Olha, a princípio, a gente está desenvolvendo com recursos locais aqui, mas não significa que a gente não esteja aberto para brasileiros que estejam morando aqui, participando. Inclusive, a gente tinha uma outra brasileira que fazia parte da equipe, e a nossa ideia no futuro, quem sabe, fazer uma parceria com alguma empresa no Brasil para levar essa tecnologia para o Brasil. Estamos abertos para diversas opções. Nossa, ainda mais sendo uma brasileira, gente. Olha que maravilha. Agora, a gente voltando um pouco a falar dessa questão
da sua doença autoimune, que é a síndrome de Renault, com Uhum. essa inovação que você criou, que são as luvas adaptáveis para esse, na verdade, para essa doença, mas para outras também, né? Você me falou que a extremidade das mãos fica muito gelada, e aí você pode perder o sentido. Pode, inclusive, sofrer gangrena. Pode sofrer gangrena e amputações até nos casos mais extremos. Então, existe sempre um risco de se perder os dedos. Então, por isso que é muito importante a gente prevenir os ataques, porque para evitar que chegue a um caso extremo como esse. Graças a Deus, nada disso aconteceu com você, né? Não, ainda bem, não, não, Ai, não, graças a não, Deus. Agora, então, com a criação da luva, que não vai acontecer não mesmo. vai acontecer. Mas você já tem uma luva ou você só está com um protótipo? Por enquanto, a gente tem um protótipo que se conecta com uma aplicação no telefone celular, que pode controlar essa luva, mas ela ainda está em desenvolvimento e em breve a gente vai começar um protótipo para fazer teste com usuários. Vocês pensam, inclusive, em chegar. Porque hoje vocês não estão trabalhando com a inteligência artificial, né, nesse protótipo. Vocês pensam em evoluir para chegar a um nível que a tecnologia dessa luva ela seja pela inteligência artificial? Sim, a gente faz parte dos nossos planos. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode contribuir muito para o desenvolvimento da humanidade, como para nos ajudar a crescer como sociedade. E faz parte do nosso plano de incluir algoritmos de inteligência artificial para que o funcionamento dessas luvas se tornem de cada vez mais eficientes e personalizados para cada pessoa. Então, ela vai funcionar de acordo com as necessidades individuais de cada um, em vez de ser um modelo igual para todo mundo. Quando a gente fala, vamos falar, você sabe que a gente está falando aqui normalmente com quem já passou dos 50 ou quem quer chegar bem aos 50. E às vezes as pessoas desconhecem um pouco essa terminologia. Startup, inteligência artificial. Startup a gente vai falar mais amanhã, a gente vai dar uma aprofundada. O que é essa questão da empresa que investe na startup? Por que esse modelo novo? E não é tão novo assim, né, Maria Júlia? Eu acho que você pegou aí em Não, Montreal até bem mais avançado do que aqui no Brasil, né? aqui existe um centro muito grande de desenvolvimento de startups, o número de empresas é bem grande, existe muito apoio do governo, como eu disse antes, e por isso é muito grande a quantidade de pessoas que decidem se lançar no empresariado, de criar essas empresas e desenvolver diversas tecnologias. Como a gente está falando como especialista em artes computacionais, eu vou explorar aqui bastante. Qual é essa diferença de você passar? Hoje você fala que a sua luva ela é monitorada pelo celular. E a Uhum. ideia é que ela seja, que ela passe para a inteligência artificial. E aí, como você já explicou para a gente, cada pessoa vai ter essa tecnologia contribui para que cada pessoa tenha a sua necessidade individualizada. Mas como exatamente que funciona isso? A gente vai falar aqui para vocês como funciona a inteligência artificial. Conta para gente. Tá bom. A inteligência artificial é uma série de algoritmos em que decide como os dados que são coletados, no caso dessa luva, que como temperatura, temperatura do clima e compara com resultados que existem em certos modelos. Os modelos são grupos de informações que a gente define como um padrão a ser seguido. E esses resultados que são coletados são cada vez mais comparados com esses modelos. E esses modelos são aperfeiçoados de acordo com a necessidade e a utilização do usuário. Então, cada vez mais esses modelos eles são aperfeiçoados, eles são ajustados para se tornar mais próximo da realidade do usuário. Acredito que você aí fora já tem um desenvolvimento da inteligência artificial fora do Brasil, ele está bem maior do que o que a gente tem aqui. O que a gente tem visto aqui é falar de um ou outro carro, ainda está em fase de teste, a gente ainda não.
digamos que a gente aqui no Brasil está engatinhando, mas aí fora você tem visto que a inteligência artificial ela tem realmente abarcado o mercado, né? Exatamente. É um setor em crescimento muito grande, exponencial, em diversas aplicações, né, em diversos setores da indústria, indo desde a aplicação médica até como carros, como você disse, bancos e setores de recrutamento, são exemplos de setores onde a inteligência artificial está sendo cada vez mais empregada e está sendo bem desenvolvida. Quando a Maria Júlia fala da questão da saúde, a medicina, o avanço é muito grande. Operações, cirurgias que podem ser feitas à distância, simplesmente, claro que não, a gente fala simplesmente, mas não é simplesmente por trás Não disso. é? Por trás disso, o nome inteligência vem por isso, tem todo um arcabouço, mas que é impressionante como a inteligência, é o que você falou, como a inteligência artificial está vindo e trazendo essa melhoria para a vida, para a qualidade de vida, né? Exatamente, como você bem disse, é uma melhoria da qualidade de vida que, quando ela é bem empregada, ela pode aumentar a capacidade de trabalho, de trabalhar junto com as pessoas, e aumentar a capacidade de produção e de eficácia no trabalho. Ela é uma ferramenta, ela deve ser vista como uma ferramenta, não como uma tecnologia que vai repor os humanos, mas como uma tecnologia que vai nos ajudar a ser melhor, nos sermos melhores e trabalhar melhor também. Nossa, adorei o que você falou, porque a gente realmente, como você está aí fora e a tecnologia, normalmente ela vem de fora para dentro aqui no Brasil, Uhum. a gente começou a falar recentemente da inteligência artificial e a gente já começa a ouvir algumas pessoas falando: vai acabar com o emprego de todo mundo, vai substituir o homem. Aí fora, vocês têm esse medo também ou vocês já passaram dessa fase? Existe esse medo, de vez em quando a gente vê um artigo ou outro falando sobre a questão de como se a inteligência artificial fosse substituir o ser humano, mas ao mesmo tempo já começou a passar um pouco dessa fase e a começar a ver que não, a inteligência artificial é uma ferramenta para nos ajudar a trabalhar melhor. Então, se percebe que vai ter que ter mudanças na forma de como as pessoas trabalham para se adequar a isso, mas não significa que ela vai acabar não vai substituir o homem nas atividades, ela vai ser uma ferramenta de trabalho, de enriquecimento pelo trabalho. Nessas premiações que você vem participando, já está contando também esses trabalhos que utilizam a inteligência artificial? Sim, já está contando, já faz parte do nosso planejamento, ter essa aplicação da inteligência artificial como um diferencial, inclusive, em relação a possíveis soluções que existiriam no mercado para ajudar pacientes dessa doença, que não são inteligentes e não são adaptadas para você desempenhar um trabalho manual. Então, ela já faz parte da nossa solução, sim. Agora, uma dúvida que a gente pode, quem nos segue pode ficar pensando, as pessoas que estão inscritas no nosso canal devem pensar assim: tá, a Maria Júlia, ela é especialista em artes computacionais, ela tem essa síndrome, e aí ela desenvolveu essa luva, mas e a questão da medicina entrou como nesse desenvolvimento da luva? É um projeto que nasceu baseado na experiência de um paciente, que sou eu mesma. Mas eu já conversei com diversas outras pessoas que são também portadoras dessa doença, para entender melhor como é a vida delas, o entendimento da vida delas, das dificuldades que elas vivem. E a parte da medicina que entra, a gente está pesquisando, está entrando em contato com diversos especialistas da área médica aqui em Montreal, para fazer parcerias também, para que o desenvolvimento, a parte médica seja também observada nesse projeto. Até porque depois, para que seja indicado para as pessoas que têm essa síndrome, e aí Exatamente. não é possivelmente o mercado se abra e aí os valores, porque a gente sabe, né? Tudo que começa um pouco com um valor
mais alto, porque a quantidade é pouca, depois com o desenvolvimento é que esses valores... Você não tem ainda uma média de valores, né? Não, ainda não. A gente ainda está em fase de desenvolvimento, a gente ainda não tem estimativas de quanto isso custaria, não. Nossa, Maria Júlia, que delícia ouvi-la aqui no nosso canal, saber que você está aí Eu levando fico o feliz. nome do Brasil para fora. E você sabe, não deve ser confortável, né, os sintomas dessa doença. Mas você, pelo que eu estou sentindo, você está conseguindo passar bem com ele, né? É uma doença sem cura, não tem cura, né? Ela é autoimune, né? Não, não tem cura, não tem cura. E a única coisa que existe são paliativos para tentar minimizar os sintomas, que a medicina também não existe um tratamento efetivo, não existe um remédio que a gente tome especificamente para essa doença. Mas então tem tratamentos paliativos e que não são 100% eficazes. Eles funcionam, mas depende de cada pessoa. Podem funcionar, mas depende de cada pessoa e muitas vezes não funcionam 100% também. Aqui no Brasil, essa doença ela é classificada como doença rara? Ela é classificada como doença rara. Porque as doenças raras, para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, é isso que a Maria Júlia falou. Ainda não tem um protocolo determinado quanto a medicações, quanto para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E aí entra a Maria Júlia com essa tecnologia, com essa criação dela. Maria Júlia, quero te agradecer imensamente por ter se disponibilizado a vir aqui contar para a gente não só a questão da sua síndrome, da sua vida em Montreal, mas também desse belíssimo trabalho que você está desenvolvendo com a criação dessa luva. Quero que você volte para contar para a gente da premiação, que com certeza ela vai chegar na hora certa, e do desenvolvimento para inteligência artificial, assim que tiver mais desenvolvido. Volta para contar para a gente aqui no canal. Claro, eu que agradeço pela oportunidade, fico feliz de poder falar para os brasileiros um pouco sobre a vida da comunidade brasileira aqui em Montreal e fico bastante satisfeita de poder estar aqui também conversando com você. Então, peraí, deixa eu correr aqui que a gente tem mais um minutinho, deixa eu te perguntar. Muito brasileiro em Montreal, Maria Júlia? Olha, ultimamente a gente tem uma quantidade de brasileiros muito grande aqui. A comunidade brasileira não é a maior comunidade estrangeira aqui, mas está cada vez mais crescendo. Os últimos números que eu já ouvi era cerca de 30 mil brasileiros morando aqui em Montreal, se eu não estiver errada, mas eu acho que já tá bem grande. E pelo que eu tô vendo, você tá bem feliz de estar aí, né? A adaptação foi boa, né? Foi sim. Apesar do frio. Mas pelo que eu tô vendo, a questão de segurança e qualidade de vida, o frio, a sua luva vai resolver, rapidinho. Rapidinho, com certeza. Obrigada, querida. Adorei bater papo com você. Volte para contar pra gente mais conquistas, viu? Eu é que agradeço e agradeço a todos também. Obrigada. Um beijo, adorei falar com você. Que modelo maravilhoso de startup esse da Maria Júlia. Gente, perfeito esse trabalho dela. Adorei conversar com ela. E se você ainda não está inscrito no canal, você pode perder bate-papos como esse que a gente acabou de ter com a Maria Júlia. Gente, dê o seu joinha, curta a nossa página. Vai lá, deixa o seu comentário, uma dica de bate-papo legal, uma história interessante que você conhece, você quer ver aqui no nosso canal Passeio de 50. E você me encontra também nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado. Gente, vamos fazer um mundo cheio de bate-papo gostoso do Passeio de 50? Um beijo e eu te espero amanhã.